Olá! O programa OAB Nacional está começando e você vai ver os destaques dessa semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Seminário na OAB debate tributação no âmbito da Constituição Federal de 1988. MEC libera a abertura de 5.000 novos cursos de direito e a OAB emite nota contra a decisão. CNJ atende OAB e concede liminar que determina que Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul digitalize processos. E mais, sede do Conselho Federal aposta em sustentabilidade hídrica e energética e economiza cerca de R$500 milhão em um ano. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A Comissão Especial de Direito Tributário da OAB realizou o seminário 30 anos do Sistema Tributário na Constituição Federal para uma análise do texto constitucional sobre o tema e os desafios impostos na questão dos tributos. Na abertura do seminário 30 anos do Sistema Tributário na Constituição Federal de 1988, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou a força constitucional da tributação como componente essencial para o desempenho de todas as funções do Estado. Além de proteger essas garantias individuais, o modelo tributário instituído pela nossa Lei Maior pauta-se pela busca da justiça social, na medida em que fundamenta a cobrança de impostos no princípio da capacidade contributiva. Desta forma, reafirma outros preceitos da Constituição da República, que tem entre seus objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. O trabalho dos constituintes, ao estabelecerem na Carta Magna o sistema tributário, foi elogiado pelo presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Breno Dias de Paula. Para ele, todo esse sistema vem sendo testado ao longo dos 30 anos da Constituição. Ao contrário de países europeus, ao contrário de países da América Latina, nós optamos por constitucionalizar o direito tributário. E nesses últimos 30 anos, nós vimos quão resistente é esse sistema tributário nacional, o tanto que ele é testado diuturnamente em todos os palcos do constitucionalismo tributário. Na primeira parte do seminário, o ex-presidente da OAB e ex-deputado federal constituinte, Bernardo Cabral, falou da origem do sistema tributário no texto constitucional e enfatizou, de forma geral, que o conteúdo da lei maior do país é futurista. As contribuições dos mais renomados tributaristas eram uma beleza o que foi levado à Assembleia Nacional Constituinte. Diziam que esta Constituição não duraria 6 meses, que ela tornaria o país ingovernável. Disse Ulisses, aspas, esta Constituição terá cheiro de amanhã e não de mofo. Fecho aspas e acrescento. Isso sou eu que estou dizendo. E tanto isto é verdade, que ela está completando 30 anos de Constituição. A evolução da jurisprudência tributária também foi tema de debate no seminário. O advogado e professor Roque Antônio Carraza ressaltou as principais decisões do Supremo Tribunal Federal que envolvem competências tributárias, princípios constitucionais de tributos e imunidades tributáveis. Explicando alguns julgados do Supremo, Roque defendeu o garantismo jurídico para a aplicação da lei. Ele elogiou a atuação do STF em suas decisões na área tributária, que para ele tem buscado justiça fiscal. Mas eu quero enaltecer, a mais alta corte do país pelo fato de, nesses últimos 30 anos de interpretação e aplicação da Constituição, haver procurado, por que não, concretizar sempre mais os direitos fundamentais dos contribuintes, com que, diga-se de passagem, cumpriu uma das suas mais importantes missões. Sempre se atualizando, o Supremo Tribunal Federal não se repete, Os debates sobre o constitucionalismo tributário aconteceram durante todo o dia. Nos assuntos abordados nos painéis estavam os direitos dos contribuintes, além da tributação relacionada à economia, à justiça social e às finanças públicas.
4 painéis de debates marcaram a tarde do seminário 30 anos do Sistema Tributário na Constituição Federal. Os direitos do contribuinte na prática constitucional desde 1988 foi o tema do primeiro deles. O membro honorário vitalício da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi quem presidiu a mesa, que teve como palestrante o advogado Lênio Streck e como debatedor o membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, Gustavo Amorim. Streck afirmou que é preciso lutar contra os dualismos presentes no direito de hoje, que contribuem para a judicialização das relações tributárias. São coisinhas pequenas na República que fazem com que nós falemos da questão dos contribuintes, né? Por isso, é necessário superar os dualismos esses, porque sempre há o problema. Quando o assunto foi tributação e economia, o advogado Marco Aurélio Greco destacou que o modelo brasileiro é baseado em ideias e conceitos de 1950, o que não funciona mais hoje, principalmente por conta da internet. E que o caminho para resolver a questão de tributos no Brasil não precisa passar necessariamente por uma grande reforma tributária. Essa circunstância de a economia não ser mais uma economia de bens materiais, mas de ser uma economia de bens imateriais, predominantemente, coloca em xeque toda a tributação. Por quê? Porque ela pulveriza os conceitos de apoio da tributação. Em que se apoia a tributação? Primeiro, o conceito de fronteira. Para saber se é importação ou extração, cadê a fronteira na internet? Segundo, conceito de estabelecimento. O que é estabelecimento? Para muita gente, estabelecimento é o seu laptop. E olhe lá, onde ele estiver, está levando o estabelecimento dele. Conceito de serviço. O que é o serviço? É a obrigação de fazer versus a obrigação de dar. Não é mais. Não é mais. Se esfumaçou essa dicotomia, era possível na década de 50. A relação entre tributos e justiça social foi o tema da palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa. Ela criticou o modelo brasileiro, afirmando que não há sintonia entre a atividade tributadora do Estado e a busca de justiça social. Isso porque, da forma como está, a tributação tem se focado mais na arrecadação do que em desenvolvimento de políticas públicas. Nós precisamos enxergar a tributação dentro de um contexto de busca da justiça social. Preciso abandonar a ideia de que tributo é apenas instrumento de arrecadação, ponto. De que tributo é apenas um expediente para gerar receita para o Estado e que, portanto, isso não tem nenhuma outra finalidade nem nenhum outro reflexo. É preciso entender que o tributo é instrumento de transformação social e que, por meio da tributação, é possível, sim, ajudar a promover a justiça social. Tributação e as finanças públicas no texto constitucional e federalismo fiscal nas últimas 3 décadas foram os temas do último painel do seminário, discutidos, respectivamente, pelo advogado Everardo Maciel e pela advogada Misabel Derzi. A preocupante crise fiscal que passa o Brasil foi destaque na palestra de Everardo. A dívida pública brasileira já está 88% do PIB, com tendência crescente. Isso é uma coisa caótica. Os estados se encontram em situação pré-falimentar, em virtude da contínua expansão dos gastos, sem a contrapartida de aumento da receita. Há uma desordem fiscal monumental. Misabel Derzi defendeu que, a partir da redução de desigualdades por meio de uma rígida uniformização, o verdadeiro federalismo pode acontecer no Brasil. Porque federalismo é isto: dividir o poder no território nacional para garantir a liberdade e a democracia. Então, quem é democrata, quem gosta de liberdade, pense em federalismo. Os temas relacionados à saúde pública também integram a pauta de discussões da Ordem dos Advogados do Brasil. E em junho, o Conselho Federal da OAB vai realizar o Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. As inscrições já estão abertas. O direito, a saúde e a justiça, cenários e desafios é o tema central do Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde, que será realizado nos dias 19 e 20 de junho pelo Conselho Federal da OAB.
Durante o evento serão realizadas 2 rodadas de diálogos, uma sobre direitos fundamentais e políticas públicas e outra sobre direito, ética e medicina. As inscrições já estão abertas e os participantes também poderão enviar teses de trabalhos científicos sobre direito médico e da saúde, que poderão ser apresentadas durante o congresso. O prazo para o envio das teses é até 31 de maio. Todas as informações e o regulamento para envio estão disponíveis no site centraldeeventos.oab.org.br. A OAB emitiu nota contra ato do Ministério da Educação que permitiu a abertura de novos cursos de direito. São mais de 5 mil novas vagas para a graduação. Veja. Hoje são mais de 1 milhão de advogados no Brasil, número que tende a crescer cada vez mais. Isso porque a cada ano, cerca de 200 mil novos estudantes ingressam nos cursos de direito oferecidos pelas faculdades do país. O problema é que nem todas as instituições oferecem um ensino de qualidade, questão que a Ordem dos Advogados do Brasil vem enfrentando e tentando combater junto ao Ministério da Educação há algum tempo. Mesmo com o posicionamento contrário da OAB em relação à autorização desenfreada para abertura de novos cursos sem qualidade e necessidade, o MEC permitiu mais uma vez que algumas instituições pelo país ofereçam a graduação em Direito. São 5 mil novas vagas. Em nota, a OAB Nacional criticou a medida do Ministério da Educação, afirmando que o órgão precisa urgentemente adotar critérios de maior responsabilidade e fiscalização para que os alunos não sejam prejudicados pela baixa qualidade de ensino ofertada nos cursos. Para a Ordem, a abertura de novos cursos dá a falsa impressão à sociedade de que existe um avanço social positivo em relação ao ensino superior de qualidade. No entanto, o que tem se visto é que a graduação oferecida não atende a critérios básicos e estrutura mínima de formação, colocando no mercado de trabalho competitivo e já com poucas vagas, profissionais com baixa capacidade de exercer a advocacia e as práticas jurídicas. Segundo a OAB, as instituições estão mais preocupadas em lucrar e não apresentar uma boa formação. A seccional da OAB no Mato Grosso do Sul conseguiu que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, suspenda a determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que transferia aos advogados o ônus da digitalização dos documentos imprescindíveis à prestação jurisdicional e sua inserção nos autos eletrônicos. Para a OAB, a exigência colaborava para a morosidade processual. Em abril desse ano, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul publicou a Resolução 001, que tornou obrigatório às unidades jurisdicionais o cadastro dos autos físicos e o registro de novos processos exclusivamente em meio eletrônico, pelo modo cadastramento da liquidação, execução e conhecimento do processo judicial eletrônico. A grande questão é que, em seu artigo 5º, a resolução exigia da advocacia que digitalizasse os documentos imprescindíveis à prestação jurisdicional e sua inserção nos autos eletrônicos. Preocupada com a situação, a seccional da OAB em Mato Grosso do Sul pediu ao Conselho Nacional de Justiça a suspensão da regra, alegando a ilegalidade da norma em razão do deslocamento das atribuições dos cartórios e servidores do Judiciário ao jurisdicionado, aumentando assim a demora na tramitação dos processos. O tema foi relatado no CNJ pelo conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, indicado pelo Conselho Federal da OAB. Ainda liminarmente entendi que essa obrigação é do Poder Judiciário. A Constituição Federal assegura o livre acesso e há funções que são princípios da própria jurisdição. Uma delas é ter disponível os autos para o exercício do acesso à justiça. Portanto, concedi a medida e creio que, no mérito, nós vamos poder aprofundar esse debate que vem se repetindo em vários tribunais do Brasil. O CNJ atendeu ao pedido da seccional da OAB e concedeu liminar suspendendo a regra. Com isso, é facultado ao tribunal a digitalização das peças dos autos, que, segundo a decisão, por hora não deverá ser feita pelas partes.
presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, publicou o artigo no jornal Folha de São Paulo. No texto, ele afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, gera efeito positivo imediato na busca pela eliminação das regalias daqueles que ocupam altas funções públicas, diminuindo assim a distância existente entre parlamentares e cidadãos. Lamáquia aponta que a decisão contribui para o descongestionamento do STF, que tem como missão principal a dedicação às grandes e relevantes questões constitucionais. No artigo, Cláudio Lamáquia diz ainda que o debate do tema impulsiona o Congresso a normatizar a questão, sanando o problema. A íntegra do texto está disponível no site do Conselho Federal. O projeto Corregedoria Itinerante passou por 2 seccionais nordestinas, a de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. A iniciativa é uma ação da Corregedoria Geral do Conselho Federal da Ordem, que percorre as seccionais da OAB para esclarecer a advocacia por meio de palestras sobre as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região concedeu ao presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a medalha Conselheiro João Alfredo Correia Oliveira. A honraria celebra a abolição da escravatura e é dada a personalidades e instituições que se destacam na contribuição à justiça trabalhista pernambucana ou em outros campos de relevância social. O presidente da Ordem dedicou a medalha à advocacia brasileira e a todos aqueles profissionais que militam na área trabalhista. Também receberam a honraria o presidente da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, Carlos Neves, e Frederico Preus Duarte, presidente das comissões de Processo Eletrônico da OAB Pernambucana e especial de Direito da Tecnologia da Informação da OAB Nacional. Cláudio Lamáquia recebeu na última semana a visita do ex-presidente da OAB Nacional, Bernardo Cabral, e o ex-vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, Mauro Benevides. Na conversa, Lamáquia elogiou o trabalho de Cabral à frente da entidade durante a ditadura militar e de Benevides na concepção da Constituição Federal de 1988. A sustentabilidade é uma preocupação social e a OAB também está engajada nessa causa. O prédio do Conselho Federal passou por mudanças estruturais que estão garantindo economia de recursos naturais e de dinheiro. A gente foi conhecer esse novo modelo de gestão. Todo mundo sabe que o consumo consciente gera economia financeira e de recursos naturais. E com estratégias eficientes, nem a sustentabilidade nem o dinheiro escorrem pelo ralo. No prédio do Conselho Federal da OAB, isso já é realidade. Em pouco mais de 2 anos, com a aplicação de gestão consciente, os gastos com água, energia e manutenção foram reduzidos. Uma economia de quase R$500 milhão por ano. Então, a observação da necessidade diária é que trouxe ao Conselho Federal da OAB a ideia inicial da sustentabilidade, né? E a partir desse momento, com o apoio incondicional da diretoria, chegamos ao que vocês viram aqui. Um bom exemplo foi o fim da manutenção com a pintura do piso e paredes nos 3 andares da garagem do prédio. A cada 6 meses, era necessário fazer retoques com tintas consideradas prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Só com esses reparos e limpeza da área eram gastos cerca de R$45 mil a cada 6 meses. Hoje, após a aplicação do epóxi, um porcelanato líquido, essa manutenção será feita a cada 10 anos. Tudo isso resulta numa redução de gastos de quase R$900 mil. E as ações sustentáveis não param por aí. A troca de todas as lâmpadas por material de LED poupou mais de 3 mil na conta de energia. A ideia é reduzir ainda mais esse gasto com a implantação do sistema de energia fotovoltaica, que está em andamento. E quando o assunto é economia de água, o prédio do Conselho Federal da OAB também está preparado.
Nos banheiros, não é mais necessário acionar a descarga se o resíduo for apenas líquido. Nesse caso, é só apertar o dispenser que contém um produto bioquímico, poupando o uso da água. E as torneiras Push dosam a quantidade de água, evitando vazamentos e desperdício. O interessante não são as medidas em si, mas como isso muda os nossos hábitos. Então, no final das contas, a gente vê que o impacto dessas medidas é mais na mudança de hábitos. Isso é muito positivo. Inclusive, a gente leva isso para casa, né? Acaba incorporando, internalizando essa mudança de hábitos. Os copos descartáveis, que demoram de 250 a 400 anos para se decompor na natureza, também estão em desuso por aqui. Todos os funcionários ganharam canecas de porcelana e têm satisfação em participar de iniciativas de consumo consciente. É muito importante para os funcionários estarem inseridos no processo de conscientização sobre gerações futuras, tanto que, inclusive, nós aderimos à campanha das canecas, porque substituindo os copos descartáveis, a gente consegue ter uma utilização muito mais consciente. É uma coisa muito boa e vantajosa, tanto para a gente, porque a gente vê que a empresa está ligada com a questão da sustentabilidade e a questão de poder fazer parte, né? Como funcionário, isso é muito bom. Eu acho que é um tema da maior atualidade, né? Considerando a crise hídrica pela qual vive o Distrito Federal. Crise essa que também foi perpassada em alguns anos atrás pelo Estado de São Paulo. E eu acho que as pessoas hoje têm que ter uma conscientização maior quanto à utilização da água e reaproveitamento, né? Por meio do sistema central de ar-condicionado, também foi possível economizar água. Isso porque a refrigeração do ar gera por hora 120 litros de água limpa, que são armazenados em caixas de água para reutilização. Os mais de 2.000 litros de água que são canalizados e estocados diariamente do sistema de ar-condicionado são reutilizados de diversas maneiras. Uma delas é aqui para aguar os jardins externos da fachada do Conselho Federal da OAB, as plantas do orquidário e para fazer a limpeza do térreo e dos 3 andares de garagem do prédio. O projeto é coordenado pela Gerência Administrativa e de Recursos Humanos do Conselho. Todo esse trabalho apresenta um saldo para lá de positivo. No último ano, a OAB economizou R$200 mil com a sustentabilidade hídrica, 78 mil com a implantação de torneiras do sistema Push, 36 mil com a água residual do ar-condicionado e 32.977 com os dispensers bioquímicos. O uso consciente da água rendeu uma economia de quase R$8 mil entre os anos de 2015 e 2018. Agora, a ideia é incentivar todo o sistema OAB a aplicar a redução de gastos que gerem sustentabilidade. A proposta foi aprovada pelo Colégio de Presidentes das Seccionais, que irão analisar como essas medidas podem ser implementadas em cada estado. O Conselho Federal também pretende criar um selo OAB verde, a fim de condecorar as ações de sustentabilidade hídrica e energética nas seccionais. Nós vamos dialogar com as seccionais, com cada seccional, são 27 seccionais. Nós temos uma estrutura instalada em cada local, portanto com prédios, com edificações variadas. E nós vamos apresentar para as seccionais esse projeto de forma mais minuciosa, mostrando a relevância da ação, do trabalho, que acompanhado disso como estímulo e também como reconhecimento, como uma forma de repercutir mais favoravelmente, vamos instituir o selo verde da OAB, de forma a reconhecer, de forma a certificarmos essas ações exitosas e realçando também o impacto orçamentário sobre o orçamento da entidade, porque quando não só na redução da demanda hídrica, da demanda energética, mas também é uma gestão exitosa na otimização dos recursos orçamentários da entidade, que é da advocacia, no custeio da sua estrutura. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.